A próxima peça, né, a peça 4, o spindle, né, que é um eixo. E aqui a gente pode observar, ó, que também só tem uma vista, só a vista frontal. Como a peça anterior ela é uma peça com diâmetro, ou seja, ela é uma peça com formato cilíndrico. E aí, olha, ela tem um furo interno aqui para lubrificação, tá vendo? Tem um furo com uma linha tracejada e um outro furo aqui com linha tracejada, né? Então, normalmente, o que a gente faz, né? Quando a gente vai lubrificar, a gente coloca a graxeira aqui, ó, bota a graxa aqui nesse ponto, empurra a graxa lubrifica o contato dessa peça com a roda. Esse diâmetro tem 6 milímetros de diâmetro, né? E a gente tem, ó, um chanfro aqui, tá vendo? Ó, de 2 por 45 graus. Isso quer dizer que eu tenho aqui, ó, uma linha, né, inclinada a 45 graus, com 2 milímetros para um lado e 2 milímetros para cima. Então a gente pode introduzir algumas coisas diferentes aqui no Solid Edge. A gente pode fazer um desenho usando o mesmo recurso de revolução, né, como o vídeo anterior. Posso fazer também por extrusão, posso extrusar essa parte maior, depois essa menor. E depois eu posso fazer os furos utilizando a ferramenta furo, né? Veja que o furo ele finaliza com essa posição de cone, né? Porque quando a gente faz o furo, a gente usa uma broca, e a broca tem essa posição de furo aqui. Mas eu tenho todas as medidas aqui, a linha de centro. Então vamos lá, vou abrir o SOLID. Vou criar uma nova peça. Aqui, ó, a nossa peça anterior está salva aqui na pasta rolete. Então vou vir aqui em novo, peça ISO e unidades métricas. Vou salvar. Dentro da pasta rolete vou chamar de peça eixo. Vai ser o número 5, não é? Peça 4. Primeira revisão. E aqui ela faz parte do projeto rolete. Bom, vou fazer o rascunho. Então, vou fazer um rascunho. Vou escolher o plano frontal, vou habilitar o plano aqui, vou escolher o plano frontal para fazer. Vou usar o comando de linha e vou fazer o contorno, né? Aqui, ó, toma cuidado para não pegar esse ponto final do plano aqui, ó, porque se esse ponto final ficar laranja, né, eu conecto a ponta final da linha, depois eu não consigo mais editar as dimensões. Então tem que fazer sobre a linha, mas fora do ponto final. Então eu clico fora antes, faço o contorno. Aqui eu posso também atribuir algumas restrições de similaridade, certo? Então, por exemplo, eu posso falar, olha, aqui, ó, iguais, né? Igualar. Ó, eu posso falar que essa linha, esse segmento aqui, ó, clico nele e esse segmento aqui, ó, são iguais. Então eu clico aqui, ó, no igualar. Escolho esse segmento, escolho esse segmento. Então eles vão ser iguais, ó, eles vão ser simétricos. Da mesma maneira, ó, eu posso falar que esse segmento e esse segmento aqui são iguais, né? Porque na minha peça, ó, esse aqui tem 17, esse aqui tem 17, né? Esse daqui tem 66, então eu posso atribuir essas medidas. Então eu posso falar, olha, aqui tem, ó,
66 milímetros. Certo? E eu posso falar, ó, que esse segmento aqui, ó, tem 17 milímetros. Então, quando eu colocar o 17 aqui, ó, automaticamente, esse com 17, esse também fica com 17. Então, eu não preciso dimensionar os dois. Certo? Então, 66 e 17. 17 mais 17, 34, com 66 dá os 100 milímetros aqui, né? Se eu quiser conferir, ó, eu posso fazer a cota aqui, e aí ela vai ser uma cota azul, porque como eu já dimensionei tudo aqui, ela tá ok. Agora faltam os diâmetros, né? Então, esse diâmetro aqui é 12 milímetros, né? E esse maior é 20 milímetros. Então, para isso, como é um diâmetro, eu posso usar essa cota aqui, ó, de diâmetro simétrico. Então, eu clico nela aqui, né? Clico no eixo para um clique de referência. E aí, ó, essa daqui, ó, vai ficar com o diâmetro de... Deixa eu ver aqui, só um minuto. 12, né? Então, aqui é 12. E essa aqui, ó, eu vou clicar aqui, ó, é o diâmetro de 20. Então, espera aí que deu um erro aqui, mas é só clicar sobre a cota e 20 milímetros, né? Então, ó, a de 20 aqui. Então, ó, acho que já coloquei todas as cotas, né? E um outro detalhe é o seguinte, eu vou fazer revolução também, só que agora, observe que eu já tenho uma linha que eu posso tomar como eixo. Não tenho a necessidade de criar uma nova linha com uma linha de construção para passar aqui sobre essa linha que já está desenhada. Então essa peça ela é maciça, ela não é oca que nem aquele desenho anterior. Então eu posso fazer sem necessidade de criar uma linha de eixo. Então eu fecho o rascunho. Vou desabilitar os planos, né? Então tá lá a peça, né? E aí eu vou usar a revolução, ó. Então agora, ó, vou selecionar do rascunho, né? Porque eu já fiz o rascunho. Vou selecionar uma cadeia, que é esse contorno aqui. Confirmo com o botão verde. E agora eu vou selecionar esse eixo aqui como eixo de referência, ó. E agora, ó, esse contorno ele vai girar em torno desse eixo. Certo? Então, vou girar ele aqui, ó, com 360 para fazer uma volta completa. Então, eu fiz o desenho, né, utilizando o comando de revolucionar. Poderia ter feito uma extrusão, uma segunda extrusão, uma terceira extrusão. Poderia, sem problemas. Certo? Agora, ó, eu posso fazer esse chanfro nos cantos aqui, ó. É um chanfro, ó, de 2 por 45 graus. Então esse é um comando que a gente pode trazer como uma novidade, ó. Eu venho aqui, ó, eu posso arredondar com raio ou eu posso criar um chanfro. Isso aqui é semelhante ao que a gente fazia no AutoCAD com desenho 2D, ó. Então no chanfro, eu clico no chanfro, certo? Eu tenho algumas opções, ó, de distâncias, por exemplo, ó, recuos iguais, né? Ou seja, esse lado é igual a esse, que é o nosso caso. Ângulo e recuo, posso dizer qual é o recuo que eu quero com ângulo, para eu ter uma medida em que os lados não são iguais. Ou eu posso dizer dois recuos, que eu ponho os dois lados e o ângulo ele é calculado. Então, no meu caso, como é 2,45, eu vou usar recuos iguais, que é mais fácil, né? Porque a gente sabe que aí os dois ângulos são iguais. Então, ok, né? Aí eu digito aqui, ó, 2 milímetros, que é a medida do recuo. E agora eu vou apontar para essa aresta, né, que vai formar o recuo, ó, desse lado e desse lado, ó. Vou selecionar os dois ao mesmo tempo. Quando eu der o confirmar, né, ele vai desenhar esse recuo e aí ele vai colocar, ó, 2, né, e o ângulo de 45. Então, se eu olhar na vista frontal, ó,
eu vou ter a peça com um recuo igual, ó, de 2 por 2 e um ângulo de 45 aqui, ó. Então isso aqui a gente chama de chanfro, certo? Então é um comando novo aí, bem útil quando a gente vai fazer desenho com chanfro. Normalmente eu faço o rascunho com ângulos retos, né, formando 90 graus, e depois eu uso o comando de rascunho, comando de chanfro ou de arredondar para criar esses cantos, né? Beleza. Então agora, ó, na minha peça falta apenas, né, o desenho dos furos, certo? Então, ó, o furo, ó, esse furo lateral aqui, ó, horizontal, né, ele tem um diâmetro de 6 milímetros e ele tem a composição, ó, do tamanho, ó, da metade do comprimento do eixo. Ou seja, ele tem um comprimento de 50 milímetros bem no centro com um diâmetro de 6 milímetros. Então aqui, ó, eu posso vir aqui, ó, escolher o furo. Aí aqui, ó, ele vai pedir um plano coincidente. Então nesse caso, ó, vou escolher um plano onde o furo vai ficar. Então o plano vai ser esse aqui, certo? Então eu vou escolher aqui o plano. Nesse plano eu vou fazer, ou melhor, eu vou colocar o círculo que corresponde ao furo. Então aqui eu posso vir aqui nessa caixinha de seleção, ó, e botar algumas características desse furo. Então na hora que eu clico, ó, eu tenho a opção, ó, de furo simples. Eu posso fazer um furo com rosca, e aí aqui vão aparecer opções de rosca. Eu posso fazer um furo com rebaixo, certo? Ó, que é aqui, ó, esse rebaixo aqui e depois o furo. Eu posso fazer esse furo escareado, que aí ele vai ter aqui, ó, essa ponta cônica e aí o furo normal, ou um furo cônico, que aí é um furo com comprimento e com diâmetro variando, né? Então no meu caso aqui eu vou fazer um furo simples, certo? A medida para esse furo vai ser 6 milímetros. Então eu posso ver se eu tenho algum tamanho padronizado aqui de 6 milímetros, né? Que eu escolhi o tamanho de 6 milímetros. Posso usar os 6 milímetros aqui, certo? Aqui, ó, eu tenho as extensões, ó. Então eu posso ter uma extensão com uma profundidade definida, certo? Posso ter uma extensão com uma posição que eu escolho. Eu posso ter uma extensão que atravessa a peça até um ponto em que ela pare, né? Ou eu posso atravessar toda a peça, certo? Que é essa daqui. Então aí quando eu atravesso a peça ou até um ponto, não habilita a profundidade do furo. No meu caso, ó, eu vou escolher um furo com extensão finita, com metade do tamanho, ou seja, com 50 milímetros, certo? E aqui, ó, eu posso escolher na ponta, né, um ângulo, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu marcar, ó, eu vou ter essa ponta cônica aqui, que simboliza a maneira como a gente faz o furo. Então é 6 milímetros, ponta cônica, o ângulo de 118, 50 milímetros de profundidade, certo? Quando eu der OK, ó, olha lá, o furo de 6 milímetros vai ficar aqui marcado. Eu vou escolher aqui o centro do furo, certo? Se eu quiser fazer outros, eu posso selecionar mais posições, mas nesse caso eu só quero um. E como eu já selecionei as características, eu vou clicar no fechar rascunho. Então, ó, quando eu fecho o rascunho, ó, eu vou ter uma peça com furo. Ó, na vista frontal, ó, a peça está furada. Como que eu vejo esse furo? Ó? Eu posso exibir, né? Por exemplo, aqui, ó, com estilos diferentes. Ó. Então, por exemplo, uma estrutura de fiação, ó, permite que eu veja dentro da peça. Só o contorno da peça, eu vou ver que o furo, ó, foi colocado aqui a uma profundidade de 6 milímetros. Certo? Então aqui ele está aqui, né? Agora o outro furo, ele está na posição vertical, né? Na posição vertical, vou deixar ele completo aqui. Na posição vertical existe um detalhe, né? Que é o seguinte, né? Se eu quiser fazer aqui, ó, um outro furo, certo?
Aí eu tenho que escolher o plano. Só que o plano é complicado, porque eu quero que fique exatamente sobre a superfície curva que eu faço esse furo. Como eu não tenho superfície plana nessa superfície curva, eu não consigo escolher um plano coincidente. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou habilitar os planos de referência, certo? Eu quero aqui, na vista frontal, vai ficar assim. Na perspectiva, ela vai ficar assim. Então, a vista superior é minha referência. E aí eu vou escolher um plano paralelo a esse, certo? Poderia escolher um plano tangente também, mas eu vou escolher um plano paralelo. Então eu clico no plano paralelo e agora eu vou escolher o plano superior. Quando eu clico no plano superior, eu posso criar um plano paralelo a uma distância que eu quiser desse plano superior, certo? Então, como eu sei que o diâmetro aqui é 20 e o plano paralelo está exatamente no meio, quando eu distanciar do plano paralelo 10 milímetros, eu vou pegar exatamente a tangente desse cilindro. Daí eu posso fazer esse furo com 14 milímetros de profundidade. Então, eu venho aqui, subo o plano, digito aqui o valor de 10 milímetros, certo? Aperto Enter. E aí, quando eu clicar, eu vou fazer o desenho para o furo exatamente sobre a superfície do cilindro. Então, eu vou pegar o ponto bem do meio aqui do desenho, ponto da aresta do meio desse cilindro, bem no meio aqui em relação ao plano, certo? E vou clicar ali e vou editar as propriedades, Quais são as propriedades que eu vou usar? Furo, diâmetro 6 milímetros também, com ângulo na ponta, aqui com distância finita, com ângulo na ponta, 6 milímetros, só que agora com um comprimento de 14 milímetros. Então vem aqui e digito 14, 14 milímetros e dou o OK. Então o círculo vai ficar com 6 milímetros, o furo vai ficar com 6 milímetros, 14 de profundidade. Aí eu dou finalizar rascunho, e ele vai fazer o furo com um plano de 10 milímetros em relação ao plano superior. Está exatamente no tangente do cilindro aqui, Então, se eu olhar isso aqui com uma estrutura de fiação, olha lá, vai aparecer os dois cilindros, os dois furos. Então, vou desligar os planos para ver melhor, certo? E aqui, olha lá, um furo aqui que vai até o centro e o outro furo na vertical, Se eu olhar na vista frontal, tá vendo? Furo com a ponta cônica aqui no eixo. Então, quando eu acabar, terminou o desenho, Aqui, vou salvar, certo? E aí o desenho está finalizado, certo? Uma coisa também que é possível de ser feita, Que é bem legal, assim, para conseguir depois melhorar a visualização do projeto, é você alterar a cor, da peça. Então eu posso usar o pintor de peças. Por exemplo, essa peça aqui, eu quero que ela seja azul. Azul fosco. Certo? Mas, no meu caso aqui, o pintor de peças está sobrecarregando meu notebook. Então, vou fechar aqui antes. Vou salvar para garantir que esteja funcionando. Vou voltar no pintor de peças, vou pintar de azul fosco. E se o computador travar, eu não vou pintar na próxima vez. Azul fosco. Seleciono aqui o todo, aqui, Então eu quero o corpo inteiro. Todo ele vai ser azul.
seleciono, ele muda a cor para azul, né? Então pronto, aí está correto, né? E eu salvo a peça. E aí eu tenho então as duas primeiras peças do meu projeto.